Qual é a sua? Então, eu venho da Polícia Federal. O meu pai, ele é militar. Então a gente costuma dizer o seguinte, ali dentro do Congresso, a gente tem que saber um pouquinho de cada assunto e muito de um determinado assunto. Esse um determinado assunto, no meu caso, é segurança pública. Ou você acha que a lei tem que ser Congresso... dura, tem que ser aquilo lá e acabou? O cara tem que ser, o cara tem que ter medo do Estado, o Estado tem que ser forte, a polícia tem que ser forte, você tem que sair na rua e ter medo da polícia, medo da insígnia. Não. Eu acho que o criminoso sim tem que ter medo da lei. O cidadão não, de forma nenhuma. Eduardo, por que você é contra casamento gay? Não é o Eduardo, é a Constituição. Tá bem claro lá no nosso artigo 226, parágrafo 3º, que o Estado ele facilitará a união entre o homem e a mulher, transformando-a em casamento. Mas ela fez a pergunta para pessoa física, não ela foi para pessoa física. Eduardo. Ela não perguntou sobre a Constituição. Dudes. Ela foi direta. Então, o Eduardo segue a Constituição. Cristã. Assim, nasce um homossexual na sua família. Eu vou lidar da melhor maneira possível. Eu não preciso da escola colocando kit gay pra você ensinar a não bater em gay. E você acha que seu pai teria tanta força se não existisse o John Willis, que é o oposto dele? Olha, o meu pai, ele tá na vida pública desde 88, desde 1990 ele é deputado federal. Então eu acredito que o John Willis é que se faz necessário para se reeleger, arranjar essas brigas com o deputado Bolsonaro. E não o deputado Bolsonaro, que já está no seu 7º mandato consecutivo de deputado federal e inclusive é o recordista de votos do Rio de Janeiro. O negócio, é que nem acontece, o negócio da Ana Hickman foi uma fatalidade. 1 milhão. Quantas vezes isso aconteceu? Tipo, então vamos deixar morrer mais 42. Vocês levam a gente tá batendo recorde por arma de que fogo. não existe, cara. E você cria pessoas muito assustadas, assim como a Paulinha é uma pessoa muito assustada, porque ela acha que vão matar o filho dela, que senta no ônibus, que ia ser assaltado. Olha, eu queria viver nesse país tranquilo que você vive. Não acho que o Brasil é um país tranquilo. Mas eu acho que vocês colocam um medo que não existe. Não sou eu. Ministério da Saúde. 42 mil pessoas mortas por arma de fogo. Você acha que a imprensa coloca vocês com inimigos? Mas não é a imprensa que coloca essas notícias no ar? Sim. Então, mas ela não é inimiga de vocês? Ela tá te ajudando, porque... Não, ela demoniza a arma de fogo. 42 mil pessoas morreram. Então dá a impressão que a gente vive na guerra. Mas não vivemos? A gente vive mais do que... A gente mata mais aqui do que guerra do Kosovo, guerra do Iraque. É óbvio que a gente vive na guerra, só não é declarada. Você acha que eu tenho condições de andar armada? Se você não tiver, é só você não comprar uma arma de fogo. Você acha que eu vou confiar? É só você não comprar. Eu vou sentar do seu lado sabendo que você tá armado. Agora você vai querer tirar o meu direito. Armado, eu posso ir embora? Nós estamos vivendo tempos de direitos humanos. Tempos em que um policial, ele não trabalha porque ele tem medo de apertar o gatilho e responder um processo. E se ele não apertar o gatilho, ele vai pro cemitério, provavelmente. Então esses são os tempos que a gente vive. São tempos de recorde de homicídio por arma de fogo, recorde de homicídio por acidente de carro. Enfim, tempos em que os direitos humanos está vigorando o nosso país. A minha proposta é, vamos mudar, vamos flexibilizar, vamos reduzir pelo menos para 16 anos de idade, para crimes hediondos. Por mim, reduziria para tudo. Eu sou fã do Rodolfo Giuliani, é a política do tolerância zero. É do furto até o latrocínio. Eu não vou esperar aquele menor que furta 10 vezes ter a oportunidade de pegar uma arma de fogo para passar pro roubo, para depois pro latrocínio. Tem que colocar ele logo um castigo ali para ele tomar, ver se ele toma um rumo na vida. Em 2018, seu pai pretende ser candidato a presidência da República? Com o apoio da Amanda aqui, que ela acabou de declarar, sim. Se o STF não torná-lo inelegível nesse processo que eu entendo como, no mínimo, bizarro, né, com relação à Maria do Rosário, se o STF não condená-lo, sim, ele será candidato, pretende, né, ser candidato em 2018. E caso ele não seja candidato, caso aconteça do STF barrá-lo, quem você apoiaria? Olha, eu já sei quem eu não apoiaria. Quem? Marina Silva, Lula, se não tiver preso, né, mas eu acredito que até lá ele estará preso. Candidatos de esquerda, se vier alguém do PCdoB também não, PSOL também não. A gente, na verdade, na política, a gente nem sempre tem aquilo que a gente quer. Então a gente Nunca a gente tem aquilo que a gente quer. A gente vota no menos pior, faz uma exclusão. Eu sou muito fã do senador Ronaldo Caiado. Se meu pai for condenado, eu já vou lá no ouvido dele lá falar pra ele ser candidato. Ou então, atender aos apelos do pessoal que gosta do bolsomito, né? Lançar o deputado estadual Flávio Bolsonaro, que é o meu irmão, lançá-lo candidato à presidência. Você acha que eles não fizeram nada assim de positivo ou você vê alguma coisa positiva nesse governo? Não, eles podem ter feito coisas positivas, assim. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida eu acho um bom projeto, por exemplo. Não é só assentar o pau. Mas, de fato,
95% eu vou bater de frente com eles ali. Por exemplo, nunca nomearam um ministro da Defesa que seja um militar. A pessoa que toma conta das 3 forças nunca foi alguém que veio das 3 forças. Então isso aí é um absurdo. Ministro da Justiça. Sempre tivemos ministros da Justiça de posição desarmamentista. Ou então de posição contra a redução da maioridade penal. Então é o que eu disse. Eu acho que a gente tem que experimentar alguma coisa diferente. E porque do jeito que tá, a gente bate recorde em cima de recorde, não só na questão da violência, mas agora na questão econômica, recorde em cima de recorde negativo. E você é a favor da pena de morte no Brasil? Ah, que não. Eu gostaria muito mais, Evandro, que a gente tivesse aqui uma prisão perpétua com trabalhos forçados. Aqui no Brasil, você colocar essa ideia de que bandido é bandido e você não ser tão inflexível assim no negócio... Mas é que, Emílio, a gente tem um comportamento de cordeiro. O cara vem, faz o que ele quiser, e a gente dá a chance pra ele continuar fazendo aquilo. Meu Deus do céu, a gente não pode reclamar, então, da violência que a gente tem, tá? Por exemplo, eu ando armado. Eu não tenho uma vontade incontrolável de roubar e fazer dinheiro fácil. Eu não faço roubos, etc., porque eu sei que foi errado. Minha mãe me ensinou isso daí. Eu queria saber o que você acha num jogo do Corinthians contra o São Paulo. Se todo mundo vai armado, o que acontece lá dentro? Ali, quem apertar o gatilho vai responder, vai acabar com a sua vida, vai responder pelos seus atos. É isso que eu acho. Assim como a gente não tem proibidas as armas de fogo são proibidas de você entrar nos estádios e, eventualmente, em guerras de torcida, eles acabam se matando do mesmo jeito. A gente teve algo que aconteceu aqui de uma criança de 10, 11 anos. 10 anos. Dirigindo um automóvel e parece que essa história não ficou muito bem contada, inclusive estão ainda na... O que você acha? O que você acha disso aí? Eu acho que se o policial não tivesse freado esse menor de 10 anos, esse menor teria ocasionado um mal maior ainda para toda a sociedade. Então, meus parabéns ao policial, uma atitude corajosa que revidou a uma injusta agressão que ele estava sofrendo. Com certeza o policial não queria nem saber se ali era uma criança de 10 anos ou de 30, 40 anos. Provavelmente ele nem viu quem Não, com certeza não. Tomou essa repercussão por ser uma criança de 10 anos de idade. Na minha opinião, uma criança criminosa. Fazer o quê? O outro que escolheu não atirar na polícia está vivo. Você acha que os bandidos perderam respeito à Totalmente. polícia? Você acha que é isso que aconteceu? Emílio, joga no YouTube aí que você vai ver rapidinho pessoas tentando resgatar criminosos que a polícia está prendendo. Inclusive, não faz muito tempo, aqui em São Paulo, na Lapa, o soldado Henrique, um rapaz tentou tomar o spray de pimenta da mão do policial enquanto ele estava ali prendendo uma pessoa e, infelizmente, acabou falecendo, porque o policial teve que atirar. E teve que atirar mesmo. Se o soldado não atira naquele momento, o que o cara ia fazer? Toma o spray de pimenta dele, depois ia tomar a arma na mão dele? Ia morrer com a própria arma? Então, população, uma dica, se não quiser que a polícia lhe mate, é só você não importunar, não tentar recuperar preso, não trocar tiro com a polícia, que você vai passar muito bem. Há pouco tempo atrás estavam proibindo spray de pimenta e gás lacrimogêneo para reintegração de posse. Eu falei, o próximo passo é um policial dar um tapa em alguém, vão querer serrar o punho do sujeito. Enfim, o policial ele tem que ter um armamento pelo menos igual ao do criminoso. Você dizer que o policial não precisa de fuzil numa grande metrópole no Brasil é uma brincadeira, porque a marginalidade está usando. Até, não é muito raro, a gente vê .50. Os vigilantes que o digam. A gente teve aqui na Bandeirantes, mais de uma vez, assaltos a carro forte utilizando armamento calibre .50. É um calibre que nem a polícia tem aqui no Brasil. Como é que você vai conseguir resolver, dar cabo a um problema desse, botando policiais com revólver ou com pistolas, que inclusive, muitas delas defeituosas, como a gente está vendo, caso de pistolas Taurus, munição CBC, porque aqui no Brasil a gente tem um monopólio muito escuso com relação a isso. Como é que a gente quer que o nosso policial tenha condições de combate? O policial tem que trabalhar. Se morre muita gente, morre muito policial também. Muitas pessoas que têm receio de falar que são a favor do Bolsonaro, porque há uma ondinha, né, contra Bolsonaro, que vem na de chava, decretam, bem, né? falam um apoio, né, mas não falam isso publicamente. Enfim, mas temos sim, com certeza, muito apoio e não é graças à Lei Rouanet. É graças às nossas ideias, à nossa briga dentro do Congresso Nacional e ao nosso histórico de nenhum... não está envolvido em lava-jato, em mensalão, em petrolão e nada disso. Tem uma pergunta aqui boa. Qual é o vínculo do seu pai com o Marcos Feliciano? Isso compromete muito a ética de quem defende a honestidade e liberdade? Feliciano tem alguma coisa que ele foi até lava-jato bateu na casa dele? Não. Existe relação? Não, a relação nossa é que o Marco Feliciano
Ele tem um cabelo maravilhoso, né? Às vezes caju, às vezes preto, né? Ele é um grande parceiro ali dentro do Congresso Nacional. Na questão de defesa da família, tá sempre do nosso lado. Sofre, assim como nós, por não trilhar o politicamente correto. E é uma satisfação ter uma pessoa como ele no nosso partido. O que é a defesa da família exatamente? É a não inversão de valores, hein? Obrigado aí por você ter vindo. Valeu. Eduardo Bolsonaro aqui no Pânico na Jovem Pan.